Bom dia. Hoje é um grande prazer que eu trago meu colega de muitos anos, amigo Alex Amorim, pessoa que eu tenho um prazer de ter aí como amigo, que é presidente do BRASPD, CIO, CISO, DPO de várias empresas, como passagem pela Andê, Cogna, Cielo, Conductor, é professor convidado da Cogna, com MBA em Segurança da Informação pela FIAP, Gestão Estratégica e Finanças pela FGV, com grande experiência em CSI, SOC, né, gestão de incidentes e repressão a fraudes tecnológicas e forenses. Parte delas já acompanhei, por isso foi um grande prazer convidá-lo e tê-lo aqui para falar sobre incidentes. Então, hoje, a gente vai falar aquela questão da prevenção à sala de guerra. Por quê? Porque a questão do incidente, existem vários momentos que a gente trata. A gente tem que pensar ao máximo em prevenir o incidente. A gente tem que pensar também em preparar o ambiente para quando o incidente acontecer. Porque, mesmo que você assim, não tem jeito, vai acontecer um incidente, se você não estiver preparado para o incidente, os danos só aumentam. Então, a gente vai falar aqui desde essa questão, não vai falar muito sobre segurança preventiva, né? Nós vai falar sobre o que a gente pode fazer para que, quando houver um incidente, também é o foco maior, né? A gente se saia bem aí nesse incidente. Bom, começamos com um produto aí do BRASPD, do qual o Alex é presidente, que é uma associação bem sênior. Nós temos aí pessoas muito experientes, temos pessoas mais novas que estão aí também entrando e aproveitando bastante, e a gente tem criado muito material em relação a isso. Então, o Alex trouxe para a gente aí essa linha, né, esse contexto atual, a linha de tempo dos últimos ataques. Alex, por favor, fala um pouquinho sobre esse ataque, sobre essa pandemia de ataques. Excelente, Fernando. Então, primeiro, obrigado. Super prazer estar aqui no divã do Fairphone Talks, falando de um tema tão relevante que faz parte do nosso dia a dia, né? Isso aí, provavelmente todos que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois entendem a importância desse tema hoje nos dias atuais. Então, quando decidimos aqui fazer, né, essa imagem, isso já é o segundo modelo, fizemos um do ano de 2020, lembrando, né, que todos são casos que foram noticiados na mídia, então, de uma forma geral, fizeram algum barulho nas empresas, e por isso que nós trouxemos aqui, de fato, essa pandemia de ataques, né? É um momento que nós estamos vivendo, onde todos os dias temos aí uma empresa que está virando notícia, né? Então, o time da Comissão de Trabalho de Incidentes, que vem fazendo a atualização desse material, não para, né? Então, esse é uma versão que foi até agosto, mas já tem um outro, né, que trazendo ali o mês de setembro. Então, vejam, né, que empresas de todos os tamanhos, todos os tipos, estão passando ali diretamente nesse momento e podem virar um alvo, né? Então, isso é o que a gente percebe, que cada dia que passa, mais empresas estão se tornando a bola da vez. Até na semana passada, conversando com alguns amigos, a gente comentou sobre o mundo de saúde, né? O mundo de saúde, até por conta de toda a pandemia, ficou aquela questão, a gente ouviu que os hackers, os atacantes, iriam dar uma trégua para o mundo, para as empresas de saúde, até porque estão trabalhando, fazendo um trabalho super importante nesse momento. Mas quando aconteceu o caso do Fleury, mudou tudo. Então, várias empresas de saúde que, de fato, estavam com esse mindset, acabaram mudando e falaram, agora precisamos correr. Então, nesse bate-papo com eles, a gente viu que antes tinha até os hackers estão dando esse waiver para nós ali do mundo de saúde, mas agora, de fato, também inicia essa preocupação depois desse caso que foi muito grande lá do Fleury. E o que a gente vê acontecendo muito, né, nesse contexto é que
Antes, há um tempo atrás, era muito noticiado casos de fora do país, onde, pô, não, isso aí é coisa de gringo, né? Esses casos que vêm acontecendo. E agora a gente começa a ver que cada vez mais está próximo, né? Está acontecendo com os nossos vizinhos, está acontecendo nas empresas que às vezes tem até relação, né? Tem uma relação direta conosco. Então, sobe o grande alerta sobre isso, né? É o grande ponto máximo que a gente fala muito, Ferfon, que é, ok, quando isso vai acontecer comigo? Então, sabemos que vai acontecer. A questão é quando. E quando acontecer, será que eu estou preparado? Será que, de fato, eu tenho um problema em relação a isso? Então, acho que esse é o grande ponto, né, de preocupação. Frente a isso, essa pandemia que está acontecendo, como que eu estou me preparando por isso? Então, por isso, Ferfão, que esse slide é muito importante, até para a gente ver que empresas de todos os segmentos e todos os tamanhos estão passando para isso. A questão é, quando que a minha empresa vai virar uma dessas caixinhas e vai virar notícia? A gente vê assim, inclusive a gente vê que aqui mesmo a gente vê que você tem um hospital, tem o Fleury, e no mundo, de uma forma geral, as empresas, em Hansford, por exemplo, as empresas de saúde já são a segunda área mais afetada. E o Brasil é, do mundo, né, um dos países que tem tido o maior custo e o maior crescimento nessa questão financeira, né? Então, a gente tem, é muito interessante, a gente coloca aqui esse estudo que vem aqui do Ponemon com a IBM, que é o custo Data Breach em 2020, ele tem 82 páginas, e várias delas indicam o Brasil entrou como 7% das empresas que responderam a esse estudo, então o Brasil está bem representado nesse estudo. Geralmente os estudos vêm de fora, a gente vê assim, essa é a realidade da Europa, dos Estados Unidos, mas a gente analisando o estudo, a gente tem muitas empresas brasileiras que responderam o custo da Data Breach, e o Brasil aparece disparado como o primeiro país do mundo aí com custos aí né, em relação assim a incidentes de segurança. Até você vê aqui que esse primeiro slide, a gente tem aqui a questão do que diminui o custo quando acontece um data breach, o que aumenta o custo, né? Ali em verde, a gente tem as coisas que diminuem brutalmente, né? Por exemplo, um teste de incident response, né? Mas eu acho interessante que a gente colocar o teste, porque você testa uma coisa que você já fez, né? Então, isso está incluso você ter um programa, uma política de resposta a incidentes, você ter tudo escrito, tudo organizado, e aí sim testar. E vai passando aí por vários ações que vão diminuir o custo, até que chega aqui embaixo, onde a gente vai nos fatores que amplificam o custo, né? E o primeiro fator que amplifica o custo aqui é a força de trabalho remota, né? E o que mais amplifica são sistemas de segurança complexos. Fala um pouquinho sobre isso aqui também. No total de 3,86 milhões, né? Bom, eu gosto esses três primeiros, né, quando a gente olha teste de resposta a incidentes, o segundo, continuidade dos negócios, e o terceiro, que é formação de equipe a resposta a incidentes, eu vejo que sim, são os campeões. Por quê? Primeiro, nós somos seres humanos e o ser humano ele tem o que a gente fala muito que é aquele lado reptiliano, né? Que o pessoal da área de saúde conhece muito bem, que é em momentos que nós estamos em crise, em um momento que nós estamos num momento muito difícil ali, onde perdemos a consciência e algumas ações, é o que nós vamos fazer logo de início, né? Logo de uma forma muito rápida. Então, para isso, até fazendo um paralelo no nosso dia a dia, quando estávamos presencialmente na empresa, tinha aquele processo lá do teste de evacuação de incêndio. Por quê?
O grande ponto, quando as pessoas são testadas, elas sabem qual é o caminho, sabem o que tem que seguir a plaquinha vermelha, fala, cara, mas isso é muito for dummies, né? Todo mundo sabe que tem que seguir ali onde está escrito saída. Mas o grande ponto é, por que que o time de segurança patrimonial faz muito isso? O time de bombeiros, tal, para que a pessoa, em um momento que está em crise, no momento que está em pânico, faça aquilo que ela já sabe, que já foi treinada. Então, quando a gente olha para esses 3 primeiros pontos, né, o teste de resposta a incidentes, aí até a gente pode recorrer até a própria circular do Bacen, né, que a 4658, 3909, que agora virou, né, a 4893, que é uma circular de respostas a incidentes cibernéticos, né, que é o que a gente chama de Cyber Resilience Plan. Quando a gente olha para isso, o mundo bancarizado financeiro ele já vem cobrando para que as instituições elas tenham planos muito claros para responder possíveis cyberataques, ou seja, estou tendo um processo de negação de serviço, estou tendo um ransomware, que é o caso agora que todo mundo está falando, estou tendo um problema de da minha base que foi roubada, o que eu devo fazer? Por isso que você ter testes e equipes bem treinadas é muito importante, porque com isso o pessoal vai saber exatamente o que fazer de uma forma muito clara. O segundo ponto, quando olha para essa parte de continuidade dos negócios, por que nós estamos na empresa? Por conta dos negócios. Então, a questão é, acontece um cyberataque, um incidente, como é que nós rapidamente conseguimos voltar o negócio para o seu estado mais aceitável possível. Não o estado normal, aquilo que era antes. Não, mas eu preciso voltar de uma forma que minimamente o pulso ainda pulsa, né? Então, lembrando que eu consigo manter o paciente, que é a nossa empresa, viva. Então, por isso que esse ponto é importante. E o terceiro, né, quando a gente olha aqui esse item, formação de equipe de resposta a incidentes, aqui a gente olha que são todas as equipes, Perfon, desde o pessoal de segurança, que já está muito acostumado com isso, que já vive isso no dia a dia, mas o que o time de resposta com investidores, com a imprensa vai falar, o que o presidente vai falar no momento ali do board, como que ele vai passar esse comunicado, o que os funcionários vão falar na hora que a mídia for questionar. O grande ponto aqui como que eu tenho planos de uma forma muito clara para que tenha respostas muito assertivas. Então, veja, né, que esses 3 principais pontos eu gosto de falar muito sobre eles, porque eles são pontos que são antes, né, antes de incidentes. É como que eu consigo fazer essa preparação para isso. E quando a gente olha para o outro lado, né, que é esse lado, de fato, de pontos que geram um custo, né, diretamente ali pós o incidente, a gente olha ali também, né? Primeiro, os 3 pontos de baixo para cima. Então, sistemas de segurança complexos. É muito comum, você vai instalando, colocando muita coisa na tomada, às vezes elas não estão configuradas, não estão funcionando como deveria. Aí tem aquele problema lá do misconfiguration, né, que até faz parte lá dos top 10 WASP. Será que eu estou conseguindo configurar e colocar minhas plataformas de uma forma correta? Migração de nuvem, segundo ponto, de baixo para cima. Não é porque eu fui para a nuvem que eu estou seguro, pelo contrário. Quando eu vou para a nuvem, automaticamente meu modelo mental de segurança tem que mudar, meu modelo de como eu vou responder as coisas tem que mudar. Então, tem uma mudança muito grande quando eu faço essa transformação. Não é porque eu estou indo para a nuvem que agora eu vou falar que agora eu sou digital, agora minha empresa está executando a transformação digital e por conta disso eu estou seguro. Então, esse é um ponto que, inclusive, a própria AWS, a Azure, GCP, fala que é o contexto de share responsibility. Ou seja, existem partes que são responsabilidades minhas,
eu como cliente e outras partes que são responsabilidade dos service providers. Então, veja que tem essa relação muito forte com isso. Falando em cloud, que assim, voltamos ao misconfiguration, né? Nesse mesmo relatório, quando você explode as causas das coisas, você vê buckets mal configurados, assim, o maior problema de cloud, a cloud é segura. O problema é, nós ainda não sabemos, ou seja, as empresas não sabem ainda configurar, trabalhar nesse modelo de cloud, o que vai de encontro ao terceiro de baixo para cima, que é Security Skill Shortage, né? Pessoal, o apagão de segurança que todo mundo está falando. Né? Assim, só antes de você te devolver a fala, a gente está falando isso há uns 20 anos, né? Então, acho que o pessoal agora como entrou como entrou aí o security no board, o pessoal está falando toda hora em preocupação de cyber, todo mundo resolveu assim, não, agora a gente vai no mercado e pega um analista de cybersecurity. Só que quem formou, quantas empresas formaram especialistas em segurança nos últimos 20 anos? A gente estava lá, então, eu lembro, eu trabalhei na iniciativa da Microsoft, né, de 2005, da Academia Latino-Americana de Segurança, entraram 20 mil pessoas. Aí, na hora que você falar de ISO 17799, que virou 27002 e tal, o pessoal via que não era configurar firewall, que não era um curso de ISA Server, aí o funil ficou bem estreito e tal, e era um curso gratuito, né? E depois, na módulo, a gente tinha certificação MCSO, tinha o CISP. Em 2006, quando eu tirei o CISP, tinham 140 pessoas, 147 com a turma que entrou comigo. Foi uma sala cheia e tal. Entraram uns 20 de uma vez, o número subiu para 147 CISPs no Brasil, sendo que só dentro da Microsoft tinha 1.120. Então, assim, a Microsoft tinha quase 10 vezes o número de CISPs que o Brasil inteiro, só dentro da Microsoft, no mundo. Então, a gente vê assim, o tanto que o Brasil nunca investiu, o tanto que as empresas também têm aquela visão de que eu gasto. Uma vez um amigo meu falou assim, cara, é muito fácil arrumar R$500 mil para comprar um Fire do dia para a noite, se eu justificar bem. Mas, para eu pedir um treinamento de R$10 mil, fica meses parado. Então, as empresas sempre têm aquela visão de que eu estou comprando alguma coisa que eu ponho em placa de patrimônio, é investimento. Eu estou estou treinando um cara, ele vai embora. Tipo assim, é melhor deixar o cara aqui sem treinamento, me dando prejuízo, me colocando em risco de ter um prejuízo milionário, do que treinar um cara e ele querer ir embora. Então, a gente tem esse problema, né? Eu aproveitei nessa questão que você tinha acabado de falar de cloud para falar sobre os security skills. Eu vou aproveitar e vou passar o slide aqui, porque o próximo ele tem tudo a ver com o que a gente está falando. Dos países no mundo, a variação de custos de data breach no mundo, o Brasil lidera com 29%. E não lidera assim, um pouquinho mais, ele lidera com o triplo da Turquia. Assim, triplo da Turquia, da Índia, da Austrália. Você vê que países, por outro lado, países igual a Alemanha, diminuíram. Itália, França, África do Sul, esses países diminuíram aí o custo com a data breach. A gente imagina, né, e tem explicado aqui, a questão da prevenção, principalmente quando você fala em Alemanha. Então, assim, a gente imagina aí que isso é o impacto de você ter uma capacitação, de você ter uma prevenção, de você ter um modelo de prevenção, né? O que você acha desse quadro aí, Alex? Eu acho que ele é muito assertivo, né? Ele traz uma visão da nossa realidade, e o grande ponto é eu não ter uma capacitação só em cima do time de segurança, eu ter uma capacitação para executivos, gestores que estão nas áreas de negócio. A grande mudança de chave que a gente começa a olhar para isso, Fernando, assim, é o que a gente comenta muito, que aconteceu um incidente, uma violação, automaticamente a culpa do CISO, vamos mandar o CISO embora. Isso é um cenário que acontece em muitas empresas, é muito comum isso. Mas, a partir do momento que as outras áreas de negócio começam a se capacitar, muda um pouquinho essa figura, porque cada um sabe qual é o seu papel. Veja que interessante, eu passei já ao longo da carreira por dezenas de incidentes.
E eu acho que um dos pontos mais complicados, sempre tem a turma ali que fala que quer ajudar, né? Pô, e aí o que que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar? É a questão seguinte, né? Quando você não está capacitado, você não sabe exatamente o que tem que fazer ali naquele momento, aí vem aquela história, quem não ajuda não atrapalha. Então, é aquela coisa, se uma pessoa, ela começa, né, o que que eu preciso fazer, como eu posso ajudar? Então, ela entra no calor da emoção para tentar extrair informação, mesmo que para tentar oferecer ajuda, e ela não sabe exatamente qual é o papel dela, ela vai atrapalhar. Porque o time, ele está no momento psicologicamente, todos estão à flor da pele. Então, imagina, né? Eu estou aqui resolvendo no War Room, tratando, falando com diversas pessoas, parceiros que fazem ali parte do meu ecossistema, aciono o meu time de forense. Então estou muito focado. Aí vem uma pessoa, mesmo sendo executivo, que ela está totalmente descolado e ela não sabe qual é o papel dela, ela vai gerar um problema, porque ela acaba tirando todo o foco daquilo que você poderia estar capacitado e organizado para isso. Por isso, Ferfon, quando a gente olha para isso, eu entendo que o principal ponto, né, como a gente viu, tanto lá na barrinha de cima como na barrinha de baixo, é a capacitação. Mas não capacitação só do time de segurança, e sim capacitação dos demais times de negócio. Então, o que o DPO tem que fazer no momento de incidente? O que o time de compliance precisa fazer? O que o time de relação com a imprensa precisa fazer? O que o presidente precisa fazer? Quando tem esses papéis e responsabilidades, esse modelo de raça muito claro, todos de fato vão ajudar. Porque não vai ser aquela coisa, como que eu posso ajudar? Não, pelo contrário, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei como eu posso ajudar e, de fato, eu vou ser muito mais assertivo, porque eu vou seguir aquilo que já estava no script. Lembra? Primeira linha, meu teste. Eu sei qual é o meu papel frente a esse cenário. Então, acho que esse é um pouquinho olhando para essa imagem e por isso que eu trago que a capacitação, principalmente dos líderes de negócio, são muito importantes aí no Brasil, que tem ainda uma distância muito grande nesse cenário. É uma questão assim, a gente que treina, eu lembro o primeiro treinamento que eu fiz nos Estados Unidos, eu vi como é que é diferente. Assim, com que o pessoal lá, eu cheguei lá e falei assim, o pessoal foi se apresentando na turma, e tinha um cara que falou assim, eu entrei para trabalhar na área de cartão de crédito, aí me mandaram para cá para fazer esse curso de PCI, porque eu já estou lá, na hora que eu entrei já agendaram, faz uns 2, 3 meses, não tinha turma, então eu já vim para cá. Então, seja americano e fala assim, eu não trabalho se não tiver capacitado, eu não pego fazer uma coisa se eu não for. E o cara nem era o responsável pelo PCI, a empresa já tinha PCI, já não sei o que, então pegou o cara, mandou o treinamento oficial do PCI Council, custava aí, sei lá, US$ 3.000 mais ou menos, tirou o cara do meio do país, jogou lá para a Flórida, pagou hotel, mais US$ 3.000 para o cara fazer aquilo ali. Eu voltei para o Brasil trazendo esse treinamento, né, foi até a primeira empresa do mundo, né, deu treinamento de PCI, fora o PCI Council, e aqui você via assim, o cara que estava implantando o PCI numa grande empresa, ele não conseguia budget para fazer o curso. O cara, assim, você tinha uma dificuldade grande. A gente tinha as exceções, é claro, que sempre o pessoal assim, das adquirentes, você vê algumas adquirentes, né, Cielo, GetNet, o pessoal sempre mandava, assim, sempre preocupava em treinar a equipe deles, mas lá, assim, o cara vai mexer e fazer isso. Que no Brasil a gente tem essa coisa assim. E quando você falou questão de atrapalhar durante o acidente, tem uma coisa que eu falo durante os meus treinamentos, que é a história de quando eu estava indo para Ouro Preto, caiu uma chuva enorme, saindo de Belo Horizonte para Ouro Preto, um amigo meu dirigindo, aí uma grande chuva, estrada cheia de curva, óleo na pista, porque os caminhões saíam cheios de óleos, né, derruba óleo nas curvas, né? Numa curva cheia de óleo na pista, o carro derrapou, pegou assim num barranco, virou de cabeça para baixo. Capotou, mas meia capotada só, né? Aí a gente foi lá, parou um carro atrás, tal, tudo bem, chovendo, né? Pensou, não, vamos virar o carro de novo, para eles poderem ficar dentro do carro, esperar o reboque, tal, virou o carro, esperando, tal. Chegou no reboque, estava esperando o reboque da rodovia veio, da polícia veio, vou esperar o reboque do seguro, mas não seguro, um reboque contratado. Na hora que a gente está olhando assim, o carro, falou assim, cara, se o carro virou uma vez, por que ele está amassado dos dois lados?
Aí que veio a resposta, né? Todo mundo que desceu ali na boa vontade e veio ajudar, pegou o carro que tinha capotado assim e capotou descapotou pelo lado que não estava amassado. Acabou-se a outra metade do carro, que não tinha sofrido nada, nenhum arranhão, ela ficou tão inutilizada quanto a primeira. Então, assim, exatamente, essa é a figura mental, essa historinha, eu gosto muito dessa storytelling, né? Essa historinha de que você colocar uma pessoa para ajudar aquele pessoal que chega, assim, motivado a ajudar no meio de um incidente, né? Pô, o que eu posso fazer? Tal, isso aqui, ele toma seu tempo, se você deixa ele fazer, ele não sabe o que fazer, ele aumenta o dano, como foi o caso. Assim, e o carro era recuperável. O pior é isso é na época que você recuperava carros, né? Não tinha seguro e tal, o cara mandou arrumar, mas ele teve que pagar mais metade do carro, porque na hora de todo mundo lá querendo desvirar o carro, desvirou para o lado que estava bom. Isso, para mim, assim, é uma visão perfeita do que acontece dentro do ambiente de incidente. A primeira coisa que eu faço, inclusive, no incidente, é pegar aquelas pessoas que eu sei que são mais desesperadas, e falar, cara, a gente vai virar a noite aqui, vai para casa, dorme, porque amanhã vocês vão ter que assumir. Pega um grupo ali que mais cabeça quente, amanhã vocês vão ter que assumir, a gente vai virar a noite aqui, porque você precisa deixar alguém. Uma hora você vai ter que dormir. Você precisa dividir as equipes. Não adianta ficar todo mundo em cima de um único problema. Você tem que dividir as equipes e mandar. Então eu lembro assim, escolhi a dedo o pessoal uma vez que parou, mandei o pessoal para casa, falei assim, volta aqui amanhã para você render a gente. A gente está aqui desde 8 horas da manhã, amanhã, 8 horas, vocês voltam, eu fiquei até às 10 ainda, porque para passar o serviço, mas isso é importante que você tenha treinamento, que as pessoas saibam o que fazer, porque senão, com certeza, você falou e realmente aumenta muito o dano. E por falar em dano, a gente está aqui, né, um gráfico que você mandou para mim, falando sobre a variação, né, o custo de pagamentos de ransomware. No começo se falava assim, não pode pagar, que você está incentivando o crime, uma coisa assim, tinha uma política muito rígida, né? Hoje a gente vê, assim, declarações públicas de pagamento, igual da JBS, né, que inclusive, na mídia internacional, foi um dos maiores resgates de ransomware já pagos, né, o da JBS, você vê em qualquer pesquisa, qualquer mídia internacional, aparece lá exatamente pagando resgate de ransomware. O que você tem a dizer sobre isso? Então, né, a gente sai de uma discussão filosófica, pagar ou não pagar, né, e pensa se de fato nós estamos preparados para a continuidade da empresa, né? E eu acho que o grande ponto quando a gente olha para isso, hoje os seguros cibernéticos, né, eles ajudam muito nisso, né? Até porque o próprio seguro cibernético, quando você tem um caso desse, aí até interessante que hoje no IbrasPD a gente estava discutindo sobre isso, né? Não adianta eu simplesmente falar que quero ter seguro. Ah, não, mas eu pago o valor que eu quiser. Não, esquece. Você vai passar por um processo de assessment que inclusive é interessante, é um processo muito bacana, né, para entender qual que é o seu nível de maturidade, como que você está, para aí sim as operadoras de seguro falarem se você está capacitado ou não a se segurar. Então, quando a gente começa a olhar para isso, né, não basta eu querer, eu tenho que estar preparado para isso. Então, quando a gente olha para esse cenário, né, dessas diversas campanhas que vem acontecendo constantemente, olhando para o mundo de ransomware, a gente entende que isso, de fato, está sendo muito lucrativo para os bandidos. Não sei se você lembra, Ferfon, mas na época lá do banco tinha toda aquela questão de modelo bancário, entra armado, pega refém, faz aquela coisa, mas aí o risco era muito alto, eu posso ser preso, posso ser morto, vou trocar tiro com a polícia, aquela coisa toda. Aí você fala, não, agora vamos para um tipo de fraude mais inteligente, né? Vamos começar a roubar ali diretamente os ATMs, os caixas eletrônicos, aí viram que mesmo assim ainda tem alguns problemas
problemas quando olha para isso, os bancos aumentam o nível de segurança. Aí ele começa, veja que os bandidos, eles são muito organizados e começam a ir migrando. Eles veem, pô, se eu consigo, de uma forma muito clara, soltar um bichinho dentro de uma empresa e com isso ele sozinho vai fazer um monte de coisa, vai sequestrar os dados. E eu sei que eu não vou ser punido com isso, por que não fazer isso, né? E agora entra um segundo modelo, né, que é você chamar as próprias pessoas que fazem parte da empresa para serem a porta de entrada. Então, olha que interessante, né, o que a gente acaba, um ponto que o Alexander colocou aqui, vamos falar sobre isso também, que a dupla extorsão, a tripla extorsão, mas o que a gente começa a perceber muito é que é o seguinte, eu sei que uma pessoa, ela trabalha hoje na empresa, ela tem acesso a muitas informações, que a gente consegue olhar isso no próprio LinkedIn. Eu tenho ali um modelo de Rensor que funciona, inclusive tem hoje serviços do Rensor as a Service, então eu consigo contratar uma plataforma que ela vai durar um período, um mês, 2 meses, então eu consigo fazer minha assinatura mensal, bimestral ou trimestral em cima disso. Então, o que acaba acontecendo, né? O atacante, ele entra em contato com possivelmente essas pessoas que podem ter ali esse nível maior de acesso e simplesmente fala, deixe a janela aberta ou coloque a chave debaixo do tapete. Clique nesse arquivo 2 vezes. Acabou, game over, né? Então, automaticamente já começa esse processo de ter ali uma infecção. Aí entra isso, o Alexander comentou. Quando a gente fala dessa tripla extorsão, né, o que acontece? Primeiro, o atacante ele está dentro da empresa, então ele vai roubar todos os dados. Então, a primeira coisa que ele faz, ele rouba tudo de uma forma que a empresa ainda não sabe. Então, veja que ele está fazendo isso de uma forma totalmente stealth, um jeito que ninguém está vendo nada, não faz barulho, então ele consegue roubar todas essas informações. Depois, feito isso, ele solta um coquetel Molotov, né, que é justamente essa questão do Rensor, que ele vai fazer barulho, vai encriptar tudo. Aí, quando ele começa a negociar com a empresa, aí que entra essa questão das extorsões. A primeira eu tenho a chave. Então, se você quiser a chave, pague o resgate. A segunda, a pessoa fala que não vai pagar. Tá bom, se você não pagar, eu vou divulgar para a mídia todos os seus dados. Então, olha que ele já consegue fazer uma dupla extorsão, né? Eu tenho a chave e vou divulgar para a mídia. E a terceira que acaba acontecendo, ele fala, eu vou vender os dados, eu vou monetizar em cima disso. Como eu sei que eu tenho dados super interessantes, vimos lá, né, caso daqueles 209 milhões de brasileiros que estava sendo vendido. Como eu sei que eu tenho uma base muito bacana, muito forte ali em cima disso, por que não eu vender essa informação? Então, por isso, né, que a gente já começa a olhar para formas diferentes de extorsão. Fiz a primeira do Rensor, não pagou? Tá bom. Então, eu vou fazer a segunda chantagem, vou divulgar para a mídia. Não quis? Tá bom. Aí eu começo a vender os dados. Então, veja que nisso, o atacante ele consegue monetizar de uma forma muito tranquila e zero de risco. Porque ele usa mecanismos, né, específicos que ele vai ficar stealth, né, de uma forma que ninguém vai conseguir identificar, e ele começa a fazer aquele processo que a gente fala que é mandar para várias empresas, né? Mando para vários, quem cair, caiu, e com isso, depois que eu já estou dentro, eu começo a analisar se vale a pena ou se não vale a pena seguir com esse processo, de acordo com o tamanho de empresa. Então, acho que esses são pontos bem importantes, Fernando, quando a gente olha para esse tipo de cenário de Rensor hoje nos dias atuais. É engraçado também, assim, a gente analisar que o criminoso, ele é um criminoso. Não existe mais aquela coisa romântica. O hackerzinho, o menino de 14 anos que estudou, cara, acabou, assim, você tem muito prejuízo causado por hacker ativistas, né? Esse próprio estudo mostra, infelizmente, não dá tempo de vasculhar as 82 páginas aqui, mas a gente tem a maior parte, mais da metade, mais de 50%, é realmente com finalidade financeira. E uma coisa que o pessoal
tive muito contato assim, com inteligência, com o pessoal nos próprios treinamentos, polícia, exército e tal. Uma coisa que a gente sabe há muito tempo, que todo mundo sabe, é que o crime organizado é organizado. O pessoal costuma falar que o crime organizado é a única coisa organizada no Brasil, o crime organizado. Então, a gente... Ferpão, e eles se falam. O que eu comento muito com o pessoal é que quando é fim de semana, eles estão juntos, andando de lancha, tomando champanhe. Cara, eles estão muito próximos. Eles vivem uma comunidade muito fechada e unida, coisa que, quando a gente olha para as empresas, não necessariamente isso acontece, né? Então, eles de fato se falam, convivem e aproveitam, né, todo esse cenário de uma forma super compartilhada. Eles pensam a longo prazo, ou seja, a gente tem hoje policiais, advogados, juízes, né? O sonho é colocar alguém no Supremo, né? Você, assim, a coisa, você quer colocar alguém aonde? Eu tenho que colocar pessoas estratégicas dentro do Exército. Às vezes, uma coisa que o pessoal do Exército falou assim, pô, às vezes o cara pega o camarada, tem muita gente que deserda, assim, o cara abandona o posto porque ele pega uma arma, ele entra lá no exército, tal, não sei o quê. Ao dia que ele pega o plantão, que ele pega uma arma do exército, ele pega a arma e sai correndo do quartel, leva aquilo ali para o tráfico. Às vezes o tráfico está assim, cara, sua mãe está aqui, eu sei que você está no exército. Ó, ou você traz um fuzil desse jeito, com bala, ou pode dar Deus sua mãe. Ou às vezes o cara foi preparado. Então, assim, mas eles infiltram pessoas que eles pegam desde criança e falam: você não vai fazer nada errado, você vai estudar, a gente vai te dar dinheiro para sua família e você vai ser um advogado para cuidar da gente. Você vai estudar para ser delegado, você vai estudar para ser juiz, você vai estudar para ser ministro, vai ser o que for. Mas eles preparam as pessoas 10, 20 anos, eles investem 10, 20 anos na formação de uma pessoa para poder, assim, pensando a longo prazo. É fantástico, assim, como que eles tocam isso aí com um esquema de governança corporativa, né? Você pensa eles pensam na manutenção, na perenidade daquele negócio que eles estão criando. Eles pensam em botar dinheiro no cara, para o cara estudar, depois fazer faculdade e tal, e sair lá. Só que essa questão toda, assim, poxa, quanto tempo você leva para criar um hacker, né? Um criminoso cibernético? Você leva 10, 15 anos para colocar um cara como delegado? Você leva... O cara, você pega um menino, na primeira semana ele já é um script kid, ele já começa a mandar fazer os trabalhinhos. Depois de um mês, depois tal, com 2, 3 anos de intensivo, você pagando todos os cursos que você puder para o cara, ensinando inglês para ele, botando o cara a fazer curso online lá assim, um dos melhores institutos do mundo, tanto que, por exemplo, eu já quis fazer curso na SANS de forense, que realmente, cara, você só pode fazer se você for da força policial, não interessa se você vai pagar ou não. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei uns meses morando lá, eu tentei fazer alguns cursos de forense que, cara, esse curso é só para força policial. Tinha um produto da Microsoft Coffee, que era um produto forense também, que só era liberado para a força policial. Mas por quê? Exatamente porque o crime organizado tem dinheiro para formar aquilo que as empresas não fazem, que é formar o profissional bem qualificado. O crime organizado faz. Ele faz, então, assim, quem está te atacando não é o sobrinho, gêniozinho da sua amiga, não. Quem está te atacando é um cara do PCC, do Ponto Vermelho, é um cara que vem de uma organização super complexa e muito organizada em relação a isso. É só para ficar assim, você falou, acho que assim, só para tirar o romantismo um pouco dessa coisa de... Exato. E é tão real isso, Ferfon, que nas experiências que eu tive, muitas vezes eu fui para o DEIC fazer uma cópia forense junto lá com o time, por exemplo, de segurança patrimonial, tal, e na hora que você chega no DEIC, muitas vezes o bandido nem tinha chego, mas a advogada do PCC já estava esperando. Cara, quantas vezes isso aconteceu? E como eu tenho vários familiares que são da polícia, de acordo com a delegacia que eu ia, eu sempre ligava para o meu tio, falava: tio, estou indo para tal lugar. Aí ele fala: não, esse daí pode, fala com tal pessoa. Como você mesmo comentou, mesmo às vezes dentro das forças policiais podem ter pessoas ali que podem estar corrompidas, então eu sempre tive esse cuidado de aonde eu estou indo, eu sempre pedia uma orientação antes para saber, estou indo para Diadema, tal delegacia, e aí?
ó, fala com tal pessoa, estou indo para... Então, para você ver, isso eu estou falando de anos e anos atrás, coisa de quase 10 anos atrás, e já acontecia isso. Imagina agora, né? Quanto isso já era extremamente rentável. Imagina agora como que está esse cenário. Então, só para contando um caso que eu passei, assim, várias vezes frente a um cenário desse. Eu tive, só finalizando, corroborando, tinha um aluno que trabalhava no operador de telefonia celular, aí ela descobriu que uma pessoa lá, assim, o coordenador dela, o gerente, mandou uma pessoa embora, e a pessoa, né, a menina do call center, você sabe o que você está falando? Você diz aqui, não, eu quero você longe daqui. Você não sabe o que você está fazendo. Eu sou do PCC e tal, tá. Foi, ameaçou o cara, chamaram a polícia e tal, e viram que realmente ela era parte de uma célula, e que, assim, não era só ela dentro da operadora que estava infiltrada, para que essas coisas assim, como é que os caras conseguem falar com o celular, como é que o cara consegue uma linha, como é que o cara faz isso, aquilo, não era só ela infiltrada, tinha um monte de gente, e não era só aquela operadora, eram todas, esse cara andou um ano com proteção policial, assim, por causa das ameaças, então foi assim, um trabalho, você tem uma ideia assim de que os caras, eles têm condições de infiltrar pessoas em todos os lugares. Então, o nosso trabalho tem que ser muito bem feito. Não é, a gente não está lutando contra menininho esperto, não. A história é outra. Então, aqui a gente tem aí uma visão, até vou passar dois de uma vez, uma visão macro dos ataques, né, que o ataque malicioso, o criminoso, 52%. Erro humano, 23%. E falha no sistema, 25%. Ou seja, para mim, agora, se a gente analisar aqui um breakdown disso aqui, a gente vai ver que daqueles 23, daqueles erros ali, a gente tem 7% de malicious insider, né, o cara que está lá dentro, a gente tem 14% de phishing, a gente tem 3% de engenharia social. Então, a gente tem 19% de credenciais comprometidas. Então, na realidade, aquilo que você fala, o erro humano, assim, você mistura um pouco, parte daquele crime usa o ser humano, parte daquele 53% ataca também o ser humano. Quando a gente está pensando aqui em phishing, alguma coisa assim, parte daquele 53% usa o ser humano, outra parte é erro mesmo, né? Aquelas coisas que todo mundo faz, né? Eu fiquei nos cursos, geralmente eu fico brincando com o pessoal, falo, gente, todo mundo erra, né, de TI. Então, a gente tem aqui uma grande necessidade, como você falou, de treinar absolutamente todo mundo. Isso aqui eu vou partir para um outro ponto, só deixei aqui ali como um dado estatístico, para vocês falar aí um pouco sobre essa questão do data breach e data leak, né? A IAPP, por exemplo, fala que só existe um data leak quando você comprovadamente tem um vazamento de dados. Quando você vê uma exfiltração, você tem um log de exfiltração, ou o dado aparece na internet. Se você tiver um data breach, ou seja, houve uma invasão, teve um vírus, um ransomware e tal, mas você não consegue ver em nenhum lugar você não consegue ter nenhum indício ali de que houve uma exfiltração de dados, é considerado, né, um incidente de segurança. E depois, se há, é considerado um data leak. Fala um pouco mais sobre isso. Não, bacana, bacana. Nesse slide, eu acho que é importante a gente, até nos momentos, eu falo que nos momentos ali que a gente está um pouco curioso, querendo saber o que está acontecendo no mercado, esses são dois termos que são super usados, principalmente fora do país, mercado americano, europeu, que é a diferença desses dois, né? E o que vocês vão ver de uma forma geral nas notícias, no mercado, o data breach é tudo aquilo que foi algo externo que gerou aquele possível vazamento de dados, ou seja, não tem nenhuma ação diretamente ali dentro da empresa. Então,
quando vocês colocarem assim, data breach, né, no próprio Google, vocês vão ver bastante sobre isso, né, casos que aconteceram. Então, o grande ponto é essa diferença. Então, data breach é algo que acontece nas empresas, mas não por uma ação diretamente de alguém que executou, né, ou que fez esse vazamento internamente. E quando a gente olha o data leak, aí sim já tem uma questão interna, né? Então, por exemplo, né, quando a gente olha o caso que o próprio Ferfon comentou, lá um bucket S3 lá da AWS, que estava como privado, alguém foi e trocou para público. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade para isso, mas acho que até vale a pena depois, Fernando, a gente trazer esse caso muito prático de mostrar como que é para você fazer a mudança de um bucket privado para público, até no próprio treinamento aí, mostrar como que é isso, porque não é simples, não é simplesmente eu cliquei num botão e do nada a informação que estava como num bucket privado virou como público. Pessoal, precisa fazer essa mudança. Depois disso, eu preciso, dentro do Security Group, ir lá, liberar para que as pessoas acessem. Então, não é algo que foi assim, a pessoa, coitadinha, ela apertou sem querer e fez. Não, tem ali um processo que é feito e precisa conhecer a plataforma AWS para você fazer isso. Então, aquela história de assim, não, a pessoa apertou um botão errado e do nada, que estava como privado e ficou como público, e com isso vazou os dados. Isso não é uma realidade quando a gente olha para dados de um bucket S3, porque precisa ter um conhecimento e é uma série de ações que a gente faz para que isso aconteça. Então, veja, né, que às vezes, de fato, teve aquele caso da pessoa externa que acessou, que conseguiu roubar todos os dados, legal, se executou ali um data breach dentro da empresa, então teve um vazamento, mas foi proveniente de alguém externo. Mas, às vezes, tem esses casos também que são internos, que, às vezes, foi a pedido de alguém. Estou tentando acessar, não estou conseguindo, então libera para todo mundo. No tempo da Microsoft, a gente falava muito do Everon Full Control, né, de como eu liberar o acesso para todo mundo. Não estou conseguindo, está tentando, não dá. Então, vai lá, dá um botão direito, Everon Full Control, tenta aí agora. Agora funcionou. Isso é a mesma coisa para o mundo de cloud. Porém, não é simplesmente você apertar um botão direito em cima de um diretório e falar que todo mundo está acessando. Você tem que ter um conhecimento e uma série de passos para você executar isso. Inclusive, a AWS, em uma das partes, né, do processo, ela fala para você confirmar com uma palavra. Você confirma? Sim, você tem que escrever. Você confirma, ok, a partir de agora está como público, mas não foi um ato que simplesmente eu apertei um botão, sem querer o Alex foi lá e deixou como público a informação e vazou da empresa. Então veja que tem essa diferença, né, do que é um data breach, um data leak, olhando nesse contexto daquilo que diretamente eu não tenho acesso e há alguém externo que foi motivado para fazer isso, e tenho de fato alguém dentro de casa que executou esse tipo de ação. Você falou uma coisa interessante. Era muito mais fácil fazer besteira dentro das redes locais, igual o Everyone Full Control do Windows, ou os firewalls, né? Any-all, né? É a origem. Qualquer origem para todo mundo. Então, assim, é muito mais fácil você liberar isso do que no ambiente cloud. No ambiente cloud, você tem que ter conhecimento e muita vontade mesmo de fazer besteira. Até por isso que é importante a gente analisar a questão da separação, do conflito de interesse. Porque, por que as pessoas fazem isso? Porque elas são burras? Porque elas são mal intencionadas? Não, uma parte das vezes é porque elas precisam de uma coisa urgente. Elas têm que resolver uma demanda que está no pescoço. Se não tiver uma área de segurança independente que fala assim, cara, de segurança, auditoria, que fala assim, você não pode de forma alguma fazer isso. Por exemplo, a área de segurança está dentro da área de TI. A área de TI está com uma pressão gigantesca para liberar uns arquivos lá que o diretor pediu para transferir para outro lugar. E o cara está com a faca no pescoço do gerente de TI, e ele que manda na segurança também. Ele fala, não, vão liberar isso aqui agora, depois a gente fecha. Só que depois eles fecham. Cara, saiu a faca do pescoço, foi para casa, tomou uma cerveja, relaxou, e depois a gente fecha e ficou para nunca, né? Então, E olha só, Ferfon,
acontecem três coisas quando tem um vazamento de bucket. Primeiro, normalmente a AWS ela vai alertar, ela tem um processo automatizado que depois de 1, 2 dias ela vai te gerar um alerta falando isso para os administradores que estão cadastrados. A segunda coisa, então, primeiro, né, você está olhando esse e-mail que veio da AWS? Às vezes não está. Segunda coisa, as informações passam a ser indexadas dentro do Google, por exemplo. Então, se você tem um time de threat intel que está monitorando, fazendo todo esse tipo de análise, ele vai detectar isso. A terceira coisa é a mídia. Se passou por esses três níveis, com certeza a mídia vai estar lá no final e ela vai saber e ela vai te acionar. Então, por isso que eu falo que quando tem um vazamento que virou público, que teve casos ali, primeiro, né, você recebeu um alerta da AWS para isso, provavelmente. Segundo, caso você tenha uma série de medidas, você já poderia ter visto isso, né? Então, você já poderia ter tomado alguma ação. Terceiro, ali, foi indexado, e depois, a mídia ficou sabendo. Então, o que eu comento muito com o pessoal é que quando a gente olha até a própria NPD, e a gente pega lá o Coronel Sabá, ele veio de segurança. Ele veio do GSI, ou seja, então não adianta depois a gente falar no planinho lá de resposta à crise, ao incidente que teve, de assim, não, mas eu não sabia, porque provavelmente ele vai saber esses três passos. Da mesma forma que eu estou comentando aqui, ele, por ser do mundo de segurança, ele vai falar, tá bom, mas e aquele e-mail da AWS, você não recebeu? Outra, você não tem um time de threat intel? Outra, você não tem nenhuma ferramenta de compliance para olhar como que está seu ambiente de cloud? Então, ou seja, né, o que eu comento muito quando foi essa movimentação do Coronel Sabá, que saiu do GSI e foi para a NPD, eu vejo um ponto forte ali de pessoas que são de segurança fazendo parte do board e que vai saber questionar na hora certa quando você, às vezes, fazer um plano, né? Falar, não, mas, foi sem querer, ninguém viu, tal. Então, ele vai saber de como foi todos esses passos e ele vai poder te questionar. Então, só um ponto, Fernando, abrindo aí esses parênteses, porque provavelmente esse é um ponto que eu falo muito, né? Sobre a própria postura da NPD daqui para frente, olhando para esse cenário de incidentes. Sim. Não adianta vir com desculpinha esfarrapada de, eu cliquei no lugar errado, ninguém viu, não sei o quê. Tem que, inclusive, a AWS, Azure, qualquer um, usa o princípio de security by default, igual privacy by default, ou seja, a configuração padrão deles é protegido. Você tem que ir lá e fazer forças, tem que desproteger. Né? Então, aqui é o que eu falei aquela hora, na questão do incidente, vezes o incidente afetando a privacidade, né, o que eu falei no slide anterior, do incidente sem dados pessoais e o incidente com dados pessoais comprovadamente, né? Você tem uma infiltração, você tem um leak, né? E ele pode ser né, assim, aí a gente pode ser um data leak, né? Aí pode ser alguma coisa. Agora a gente, quando já está aproximando aqui, uma coisa que eu acho que a gente deveria, uma coisa interessante de trabalhar, são esses dois últimos slides, né, na verdade nós temos ainda uns 4, né, mas esses dois aqui são interessantes porque eles são a linha de tempo, né, sobre o incidente de segurança, que a gente tem a identificação do incidente e tal. Fala um pouquinho mais sobre isso antes. Não, legal, legal. Isso aí, Fernando, isso de fato é quando a empresa ela entende essa importância, né, desse tema e ela cria mecanismos para deixar muito claro papéis e responsabilidades de todos frente a um incidente. Esse aqui, olhando ali, quando a gente vê essas caixinhas coloridas em cima, é o próprio fluxo do próprio NIST, do processo de resposta a incidentes, né? Então, preparação, a detecção e análise, a parte de contenção e a recuperação e as atividades pós-incidentes, né? Então, isso é o que o NIST coloca de uma forma muito clara frente a um incidente, como que eu tenho que executar. Aqui, a gente traz, né, primeiro, né, possíveis origens de um incidente, né? Então, quando a gente olha para esse slide aqui, acho que o grande ponto de atenção é
como que eu posso saber que está acontecendo um incidente, né? Então, primeiro, meu time de segurança, meu time de CSIRT, ele pode ser quem vai de fato informar que está acontecendo algum problema. Um outro possível identificador ali na segunda caixinha são as áreas de negócio. As áreas de negócio, time de operação. Então, eles também podem ser pessoas que identificaram um possível incidente. E, por fim, que eu falo que talvez é o mais crítico, né, que pode gerar mais dor de cabeça e mais barulho quando todas as outras de cima falharam, é a própria mídia. Né? Aconteceu um vazamento, a mídia acionou e você não está sabendo. Então, essa pode ser algumas formas de origem do incidente de segurança. Aí, aqui, passando, né, por essas outras camadas, a gente primeiro entende, né, será que eu tenho um time centralizado para fazer esse processo de atendimento e de resposta no meu modelo de War Room? É importante que você tenha isso de uma forma muito clara, qual é esse time que vai responder a um possível incidente. Outro ponto a própria parte do entendimento. Quem faz o entendimento frente a todo esse incidente? Pô, a gente vê que aconteceu um incidente na aplicação XPTO. Quem é que conhece isso? Então, preciso de pessoas que, de fato, conheçam esse ambiente. E depois, quando a gente olha a própria execução da ação e a parte de investigação, né? Aqui eu coloco de uma forma clara quais são possíveis agentes que vão fazer parte ali desse processo. Primeiro, né, quem vai declarar essa crise? Normalmente o time de operação e tecnologia, time 24/7, quem está ali no dia a dia, quem já tem uma experiência com isso. Então pode ser atores que pode, inicialmente, logo naquela primeira caixinha, já falar, estamos em crise, temos um incidente, temos um cyber incidente. Quem vai ajudar no entendimento? Responsável pela aplicação, responsável pelo ambiente, junto com o time de segurança. Então, o time de segurança aqui também ele entra para fazer esse apoio. Quem vai dar um apoio no entendimento? Os times técnicos, porque eles conhecem como o ambiente foi desenvolvido, conhecem como o ambiente está organizado. Quem vai acionar e apoiar ali no processo de resposta a incidentes? O próprio time de operação e tecnologia, que às vezes precisa, tira o ambiente do ar, olhando ali, né, como que eu faço a contenção, tira o ambiente do ar, vamos fazer uma determinada medida. Então, tudo isso, outros times de tecnologia são extremamente capacitados para fazer isso. Quem vai aprovar um possível valor? Preciso trazer um pessoal agora para ajudar no processo de forense, ou preciso contratar uma solução que está no meu ambiente de cloud. A própria área de negócio. Então, é importante que eles estejam sabendo e tenham essa visibilidade, que pode ser que tenham custos ao longo desse período. E quem vai fazer esse reporte executivo? O próprio time de governança, riscos e compliance e segurança da informação. Então, veja, Fernando, que nesse fluxo aqui, a gente está falando de um incidente de segurança puro e simples, sem um envolvimento ali de dados pessoais. Então, vazou a minha fórmula da Coca-Cola. Basicamente, esse é o nível que eu vou fazer. Eu preciso acionar ali o DPO, eu preciso acionar a autoridade nacional? Não, porque é um dado diretamente que é confidencial, mas é um incidente de segurança. Então, veja que tem essa diferença, né? Então, esse é um ponto quando a gente olha no viés geral de segurança da informação para incidentes que fazem parte ali do dia a dia, mas não necessariamente tem um relacionamento com dados pessoais. Interessante falar aqui, a gente já vai em qualquer realidade, que quando você fala assim, aprovação do valor, tal, responsável pelo negócio, o que acontece comigo, por exemplo, fazendo análise forense, é que às vezes a pessoa liga, Fernando, tal, a gente teve um incidente aqui, você chega lá, todo mundo aquela correria ainda, tal, fala assim, mas quando que foi? Faz uns 15 dias. Ou seja, o cara, ele fica perdido, daí ele tenta achar alguém, daí ele pede indicação, daí chega alguém de segurança, chega alguém que isso aqui, aí geralmente alguém de segurança fala assim, não, procura o Fernando lá para fazer Hoje eu não estou mais assim, nem com tempo de fazer análise forense, né, mas, não, daí eu vou chegar lá 15 dias depois com o ambiente todo mexido, sem log, sem nada, para tentar fazer uma forense. Então, assim, você tem que ter, dentro da sua preparação, os contratos assinados. Você leva meses, escolhe o melhor, pega a referência, faz isso aqui,
mas deixa um contrato assinado com uma empresa, falando assim, o dia que eu tiver algum problema, treina a sua equipe como first responder, né, que o cara que está ali na hora do incidente, ele tem que saber responder. Daí você faz, o dia que eu tiver algum problema, eu só te aciono e você já vem. Porque daí no mesmo dia do incidente, a equipe forense já está lá para ajudar. Não só o incidente. Amanhã a gente vai conversar com a Paulo, né, questão de relações públicas, tem que conversar com a mídia, tem que conversar com os acionistas, tem que conversar com todo mundo. Então você tem que ter essas equipes pré-contratadas para conseguir. Então não é só a questão da aprovação do valor, né? A questão assim, eu vou aprovar o valor, quem que eu chamo? Se você não tiver previamente já selecionado, você vai levar dias e dias que vai acabar esgotando a sua possibilidade de ter um desfecho satisfatório, porque você, no final das contas, você acabou destruindo as evidências, né, os indícios, e você não consegue, isso te dá um prejuízo muito maior. Agora, eu já coloquei aqui o próximo slide, que é quando a gente tem um incidente afetando a privacidade, aí muda um pouco o fluxo. Isso. Olha bem, né? Aqui, quando a gente olha para o fluxo de resposta, ele é muito parecido, ele vai seguir da mesma forma, mas os agentes de tratamento, eles mudam consideravelmente. Por exemplo, a orquestração de todo esse incidente de privacidade. É o DPO que é importante, ele está à frente disso, até porque ele que vai dar todos os esclarecimentos, então ele tem que saber de tudo o que está acontecendo. Então, veja, né? Eu mudei a chave. Primeiro é só um incidente de segurança que o DPO, assim, necessariamente nem precisa estar sabendo, porque, pô, foi algo ali, foi a fórmula da Coca-Cola da empresa. Legal, o DPO está tranquilo numa situação dessa. Mas teve vazamento de dados pessoais, foi identificado isso. Aí sim o DPO ele entra como um agente extremamente importante para ajudar nessa orquestração. A resposta à imprensa, nada melhor do que o próprio time de marketing ele esteja preparado para isso. Então, o time de marketing ele vai saber como que vai falar com isso, né? Comunicado com o mercado. Então, temos lá o time de relação com a imprensa, o próprio time de marketing. Amanhã a Paula vai poder explorar bastante esse tema, mas a questão é, eu já preciso ter muito claro quem é que vai falar, como vai falar, quais são os templates que eu vou usar para isso. Então, é importante que esse time esteja muito relacionado com isso. O outro ponto, impactos no contencioso. Creio que tem muitos amigos aqui que são advogados, e a gente sabe que o contencioso, né, ele, é muito importante ali, principalmente quando entra toda a questão de processo, aquela coisa toda. Então, às vezes, não somente eu ter ali o próprio time do jurídico pronto para isso, o meu jurídico contencioso, mas também, às vezes, eu já ter contratado um escritório que eu sei que sabe fazer um trabalho muito bom olhando para o contencioso. Então, também é um outro ponto de atenção. Ações ali diretos, né, relacionados impactos ali, meu jurídico consultivo, então ele tem que saber exatamente, ele tem que estar muito próximo disso, até para tomar ações muito rápidas. Comunicação e formalização, né? Pô, apresentar isso para o board, apresentar isso de uma forma bem estruturada, de fato ou de PO. Então vejam que o fluxo é o mesmo, Fernando. O fluxo é muito parecido. A questão é, entram novos agentes, entram novas pessoas responsáveis para lidar com isso, para fazer esse tipo de atendimento. Então, aqui, como a gente falou, tem um capítulo específico só para a gente falar desse tema aqui, porque é um tema extremamente relevante. Então, de fato, deixar muito claro como que o marketing precisa se comportar, como que o marketing vai precisar agir. É aquela história de ouvir falar de um caso recente, foi muito grande, não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa que respondeu muito bem, mas o time de mídia, quando tentou falar com a relação de imprensa da empresa em si, eles não conseguiram. Eles só receberam os boletins que foram comunicados lá no portal da CVM. Então, esse é o ponto de atenção, né? Então, será que eu estou dando a melhor resposta? Às vezes posso fazer muito bem, mas sempre aquela história de lições aprendidas, lessons learned. O que eu estou fazendo de melhor e qual está sendo o meu fluxo de melhoria contínua em cima disso. E isso é interessante que a gente tem, assim, eu fiz um curso, que é uma coisa que eu lembro muito que o Jobs fala, que só quando você olha para trás que você vai ligando os pontos da sua vida, né? Eu fiz um curso de verão na Universidade da Califórnia,
Basicamente, teve uma aula de um professor lá de alguns dias que foi sim, sobre isso, sobre como se comunicar com a mídia. O curso ele era um curso de comércio internacional. Falei assim, cara, vocês são brasileiros, vocês querem vender para os Estados Unidos, né? Vocês têm o consumidor tem que ser assim, tem que ser informado. Ele colocou vários cases que a gente até aborda lá no curso, né, de gestão de crises, né? A gente então colocou vários cases, no case até que a gente não conhece aqui do Tylenol, né, de 82, a gente não fala muito, que é o campeão em todos os livros, né, que falam sobre isso. E a gente, ou seja, a gente não aprendeu que tem que ser honesto, que a gente tem que manter o mercado com informações regulares. Isso é uma coisa nos Estados Unidos é explorada há muito tempo. Eu fiz o curso em 2006, né, 15 anos atrás. Aí, olhando para trás, assim, poxa, esse curso ele foi muito interessante no ponto de... E já em 2008, eu usei tudo desse curso nos cursos de continuidade de negócio da Módulo, né, que assim, eu reestruturei o curso de continuidade de negócio, a gente ministrou esse curso lá por uns 3 anos, exatamente com essa parte de gestão de crises, muito focada em, não é só resolver o problema, boa parte do dano vai ser medido pela forma como eu me comuniquei com a comunidade, com todo mundo, com os investidores, com todo mundo. Então, aqui, assim, a última pergunta, né? A questão toda é, o que é mais importante nisso? Assim, quando você teve um incidente, não adianta, não é equipamento. O que você precisa para a resposta ao incidente não é FARA, não é IDS, IPS, isso tudo tinha que estar funcionando antes do incidente. Se isso tudo assim, estivesse muito bem configurado também, tudo bem, você teria uma chance menor. Agora você está no meio do incidente. Nesse momento, você precisa de quê? Pessoas para poder responder. Pessoas que vão usar ferramentas para poder diminuir seu dano, né? Então, a pergunta que fica, né? Como preparar a sua equipe? E você já me passou aqui uma resposta para isso, né? Pô, exato, exato. Então, quando a gente olha para esse nível, né, dessa pirâmide, né, onde, de fato, vejamos ali na parte de baixo, a capacitação é o norte de tudo, né? Então, a capacitação é o mais importante ali, que de fato ela faz parte de todos os níveis. Proteger a operação, notificar as partes ali diretamente, corrigir vulnerabilidade, tudo isso vai fazer parte ali do nosso processo de resposta. Mas desde ali do topo, é importante que tenha esse nível de capacitação. O topo board, né, que é diretamente quem vai se apresentar diretamente para o mercado, como que o presidente ele vai se organizar, como o presidente ele vai falar, tudo isso é parte ali dessa consciência do board estar muito preparado. Quem nunca acabou passando por uma situação de entrar numa reunião e às vezes, você está super preparado para as perguntas que vão acontecer, até porque você já sabe, mas por conta de um acontecimento, fazer uma outra pergunta que totalmente fora de contexto e você fica totalmente desarmado com isso, né? Então, o board, ele, de fato, ele tem que estar muito preparado para isso. E até num dos bate-papos que eu tive recente, estava falando sobre um grande presidente de uma empresa, de um banco aqui da América Latina, que ele passou por isso. Ele tinha já uma pauta muito clara do que seria entrevista com ele. A questão foi, aconteceu um incidente na semana anterior. Adivinha qual foi a pergunta que fizeram, a primeira pergunta que fizeram para ele? Então, esse é o ponto, né? Será que o board está preparado para isso? Né? Então, esse é o principal ponto. E os outros níveis vai descendo em cascata, né? Então, todos vão sabendo exatamente quais são os seus papéis e responsabilidades quando você olha para isso. Por isso que a capacitação ela é feita em todos os níveis. Não adianta só o time de segurança estar capacitado. O time de segurança, ele já tem no DNA esse processo de resposta a incidentes, né? Se a gente olhando para a grande parte dos profissionais, são profissionais extremamente qualificados e que eu conheço muitos deles, eles já sabem como responder um incidente. A questão é, será que os outros times que estão no entorno
tanto o time de tecnologia, gestores, executivos sabem como lidar com isso, aí vem o grande ponto, né, Fernando? Como que a Antebellum consegue nos ajudar com isso, né? Acho que esse é o ponto aí, até para a gente contextualizar, né? Visto que, pô, de fato, o CISO, o Head de segurança, ele vem tendo essa preocupação, ele está estudando, né? Eu falo, quando a gente olha aquela figurinha de todos deitados na cama, o único que não está na cama é o CISO, porque ele está vendo tudo que está acontecendo, está se preparando, está sempre se organizando. A questão é, e os outros, né? Como que a gente faz para os outros níveis que não necessariamente o de segurança consigam se capacitar frente a esse cenário que vem acontecendo? É aquela questão, assim, a segurança quem faz são todos, né? Não existe, não é o CISO, o DPO, né, que vai colocar, como o pessoal diz, coloca uma capa, uma cueca em cima da calça e sai voando, que é o super CISO, o super DPO, e esse cara toma conta de tudo, né? Assim, esse cara é o cara que protege, ele está lá na frente, ele tomando tiro, e ele sozinho consegue proteger a empresa. Então, a gente, na realidade, o que acontece? Isso é uma questão de mercado. A gente está percebendo agora, e a gente tem feito muita coisa, exatamente para treinar todos a gente faz muitos vídeos para o pessoal colocar na intranet, né, cursos de sensibilização, que as grandes empresas, eu posso dizer grandes empresas, assim, os últimos clientes nossos foi uma operadora de cartão de crédito, operadora não, de cliente, uma operadora de telefonia. Então, assim, são empresas que pegam, fazem isso e tem ali uma conscientização. Mas a gente tem que, como você falou, a gente tem que sensibilizar o topo, fazer essa sensibilização, né? A gente tem até um modelo que a gente faz com feedback, fala com o topo, pega feedback, fala com o pessoal, pega feedback, apresenta para o topo. Tem um modelo para seguir com isso, para conseguir realmente que na hora certa todo mundo faça a coisa certa. Inclusive, a coisa certa pode ser ficar calado, porque uma das coisas que você tem que falar com a equipe é o seguinte: você trabalha na empresa, eles vão te perguntar, vão procurar para se perguntar o que você sabe. Você não pode falar. Só fala nessa hora o pessoal de relação com investidores, assim, o pessoal que tá preparado para falar com a mídia. Então, a gente tem que passar informações para os colaboradores, para que eles saibam o que fazer, mas a gente não pode deixar que eles falem, porque a comunicação tem que ser única, para ser inequívoca. Então, para não ter aquele telefone sem fio. E Então, outra, né, Fernando? Não é falar qualquer coisa, né? Eles sabem exatamente o que tem que falar, como que vai falar e qual é o tom que vai falar, né? Então, até no desenvolvimento aí do próprio treinamento que está sendo feito pela Antebellum, que, pô, super bacana, é essa visão de, por exemplo, você tem aquele case super bacana de um acidente aéreo, né? Imagina eu como falando no meio ali para a mídia, né? Para todas as fontes, e por um descuido eu dar um sorriso no momento que eu estou dando a entrevista. Vai mostrar que, de fato, a empresa não está se preocupando com as pessoas, né? Então, o simples fato de como você dar esse tipo de entrevista, né? A pessoa ela tem que estar extremamente capacitada de como que ela vai falar, como ela vai se organizar, que esse acaba sendo ali o que vocês vão discutir amanhã, né? exatamente. Eu até já fiz uma chamada aqui, né, nossa, porque... E nós três estaremos juntos no curso, né? Depois a gente promover o pessoal aí a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu depois, né, aí uma pré-inscrição para quem tiver interesse no curso. Exatamente, amanhã eu vou conversar com a Paula sobre isso. Né? Você falou uma coisa interessante da risada, né? Eu lembro que no acidente da TAM em Congonhas, tinha um jornalista filmando a janela na hora que anunciaram que tinha, eu não sei se foi, que anunciaram que tinha um problema no reverso, e os caras lá da Infra, o cara levantou e, tipo assim, yes! Ou saiu comemorando, ou o cara da TAM que saiu comemorando que tinha o groove. Eu sei que cada vez que a culpa jogava da Infraero para a TAM, tinha um tipo de empurra daquele negócio que não era, que na realidade que todo mundo tinha que estar preocupado era em receber e atender
as famílias, né, das vítimas e proteger e isolar essas pessoas, e ninguém preocupou com isso. As pessoas se preocuparam, gastaram toda a energia em jogar a culpa entre TAM e Infraero na época, né, e são dos cases que a gente estuda, junto com o case da Gol, da Air France, que a gente compara várias atitudes aí de companhias aéreas que, na minha opinião, a excelência em segurança e resposta a incidente está nas companhias aéreas. Esses caras estudam isso há muito tempo e a gente vai ver isso. Então, amanhã a gente recebe a Paula Zaidan e eu gostaria de agradecer muito a Alex assim, por essa aula de hoje aí. A gente deu uma pincelada aí, a gente explorou de uma forma muito interessante. É claro que a gente extrapolou muito do que a gente vê de resposta a incidente, igual a resposta a incidente que a gente vê no Exim, que a gente vê no CLPM, né, na IAPP, no Exim. A gente tem uma visão assim, o que é um incidente, qual é a resposta, mas a gente não sabe como. Então, hoje, assim, já deu uma base muito legal, criou uma história muito legal para todo mundo sobre como acontece a resposta ao acidente, o que tem que acontecer, e principalmente o que tem sido, que tudo tem que ser feito antes do incidente. A gente tem que fazer o negócio antes, a gente tem que preparar. Se tiver um incidente e você não estiver preparado, você, assim, aquilo ali vai virar uma catástrofe. E exatamente evitar que aquilo se torne uma catástrofe. Isso faz parte, né? A gente vai ter a semana inteira falando sobre vários aspectos, e o Alex hoje brilhou aqui falando sobre aquela questão aspecto inicial. A gente debateu um monte de coisas legais em relação a isso. Muito obrigado, Alex, e muito obrigado a todos que estão aqui agora. A gente teve uma presença muito legal hoje, né, muitos participantes e todos que estiverem vendo esse vídeo aí. Espero e tenho certeza que isso será muito útil para a formação de vocês, tanto em cybersecurity quanto no Exim, né, APP, toda essa parte de respostas de continuidade de negócios, quem for fazer alguma coisa, é um bate-papo muito legal, traz muita coisa legal. Pessoal, então, muito obrigado, Alex. A gente fica por aqui hoje. A gente vai, em alguns dias, a gente disponibiliza essa gravação e avisa para todo mundo que se inscreveu também, manda o link, avisa onde que tudo está sendo divulgado. Ok? Alex, algumas considerações finais? Fernão, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por todos que estão aqui, com certeza, todos que estão aqui presentes aqui, de fato, ver esse nível de preocupação com o tema. Então, acho que o primeiro ponto, né, isso aqui que a gente falou, foi uma rápida pincelada de mais de 20 horas de conteúdo que vão fazer parte de todo esse programa que a gente está fazendo, que é um programa extremamente prático, e se vocês gostaram do que estão vendo aqui, né, então logo o Fernando já vai mandar esse link ali da pré-inscrição, que vai ser um treinamento super completo, falando desde o antes, o durante e o depois de todo esse processo de incidente, inclusive com esse relacionamento com a mídia e assim por diante. Então, fiquem super à vontade para fazer perguntas, para ter dúvidas ali, caso tenha sobre isso, me acionar pelo LinkedIn, tanto eu como o Fernando, o time da Antebellum, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Você está preparado antes de um incidente, muda tudo, muda todo o cenário da sua empresa. Às vezes a gente fala, é mágica, né? Pessoas levantando plaquinha, falando que estão junto com a empresa. Não é mágica. Isso é treinamento. As pessoas estão capacitadas para isso. Elas sabem como fazer isso. Então, vamos lá, e esse é o grande objetivo, Fernando. Obrigado mais uma vez, eu agradeço a todos pelo tempo e disponibilidade aqui nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Alex. Obrigado a todos e encerramos por hoje, então.